Olá pessoal, então vamos aqui mostrar a parte de orientação a objetos, né? Mais especificamente o básico de criação de classes e objetos. Então, esses exemplos estão no nosso material escrito, tá bom? Eu fiz aqui no meu próprio computador, só para a gente variar um pouquinho, mas depois eu passo aqui para o Stack Blitz e compartilho com vocês. Então, aqui a gente vê a definição de uma classe, pessoa. Então, a pessoa, eu estou dizendo que ela tem uma propriedade de nome, ou seja, toda pessoa tem um nome. Nesta primeira versão dessa classe está bem simples, né? Então a pessoa só coloquei o nome mesmo. Aqui, né, esse método, esse aqui é um método, certo? O método é como se fosse uma função dentro de uma classe, tá certo? E esse método é especial, ele é chamado de construtor. Então o construtor, ele é utilizado para a gente inicializar, para a gente dar valores iniciais ao nosso objeto. Então eu estou dizendo o seguinte, que toda vez que eu criar uma pessoa, eu vou passar para ela um nome. Esse nome vai ser passado aqui nesse parâmetro n, quando eu criar o objeto, né? Por exemplo, nessa linha 9. Então, pessoa, Bruno é um objeto do tipo pessoa, pessoa, igual a new pessoa. Então, esse new pessoa abre parênteses, fecha parênteses, e com um valor aqui, esse aqui é o método construtor, tá certo? Estou chamando o método construtor do objeto, ou seja, é o método que vai fazer com que se crie um novo objeto pessoa com esse nome aqui. Então, esse nome vai ser passado aqui no parâmetro n do construtor, e esse n, por sua vez, vai ser usado para alterar a propriedade nome dentro do objeto, né? Do objeto que está sendo criado. Tá bom? Então, aqui eu estou só criando o objeto, imprimindo aqui o que tem lá em nome. Tá certo? Aqui eu estou colocando outro nome, fulano e tal, e imprimindo. Perceba que aqui, né, os atributos, esse atributo aqui está público, tá certo? Então a gente tem vários níveis de acesso a atributos. Então, por padrão, se você não colocar nada, ele vai ser público. Mas ele pode ser também privado, né? Privado significa que eu só poderia acessar esse atributo através de um método, tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho em outra implementação. Então, se eu colocar, por exemplo, private aqui, estou dizendo que isso é privado, ó, eu não posso nem acessar para ver o que é que tem lá dentro. Se eu fizer assim, bruno.nome, vai dar errado, porque eu disse que esse atributo é privado. Também não posso colocar um valor lá, certo? Não posso fazer nada. Então, nessa primeira versão está tudo público. Quando você for fazer uma classe simples, que às vezes é só para receber atributos, você pode simplesmente deixar público, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas, via de regra, se você quiser um pouquinho mais de segurança, se você precisar verificar os valores que a pessoa está passando para você, por exemplo, é interessante que você deixe privado, tá certo? Então, eu vou rodar esse exemplo aqui, do jeito que está aqui, né? Então, ele já está compilado, mas eu vou compilar de novo aqui. TSC, pessoa, vou botar TSC-W, né? Porque aí tudo que eu alterar aqui, ó, ele vai acompanhar, tá certo? Eu consigo fazer o TSC-W porque eu criei um arquivo aqui chamado tsconfig.json, certo? Lembrando como é que cria esse arquivo, se você for fazer assim na linha de comando, é tsc-init, tá certo? Então vamos lá, vou seguir o baile aqui. Vou criar uma outra janela. Acho que já tá, aqui já estava rodando em outra, né? Vou destruir essa daqui. E eu vou criar aqui outra janela. Então, node pessoa.js. Então veja aqui, ó, Bruno Gomes, fulano de tal. Tá bom? Vamos lá. Então, outra versão dessa classe, agora chamei pessoa 2, porque ela está no mesmo arquivo, né? Para não dar conflito. Depois eu vou mostrar em outro vídeo como que a gente pode definir classes em um arquivo, certo? E importar em outro arquivo. Tá bom? Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Então, nesse caso aqui, eu já estou usando os atributos privados. Então, nome, CPF, eu coloquei private. Coloquei esse underline aqui antes, porque a gente vai usar uma estratégia de fazer métodos get e set, certo? Que é chamado de acessórios, né? Acessórios de propriedade. Que aí a gente pode chamar simplesmente de gets e sets, né? Então, essas propriedades aqui eu vou colocar com esses nomes, nome e CPF. Então, para não dar conflito com o nome da variável,
Nos nomes das variáveis eu vou colocar um underline aqui antes, tá certo? Então, meu método, meu método aqui, né, chamado de nome, certo? Eu coloquei o nome do atributo lá para facilitar. Ele vai dar aquele efeito mesmo, esse efeito aqui que a gente fez, né, no exemplo anterior, sendo que agora com um atributo privado, tá certo? Então, nessa propriedade aqui, né, quando a gente coloca o get, significa que a gente quer devolver alguma coisa. Certo? Então, o método aqui vai ter um return, né? Então, o return diz.nome. Eu só quero obter o valor que está lá em nome. Certo? Se eu colocar um set aqui, né, antes do método, então eu estou querendo criar aqui uma propriedade do tipo set, que vai receber um string e vai usar esse string para inicializar o atributo nome. Tá certo? Então, da forma como está lá. Certo? Isso aqui é se você quiser. Nesse exemplo aqui está muito simples, a gente não vai ter nenhum benefício necessariamente em fazer isso, né? Porque só tem um string aqui, nome e um CPF, né? Na realidade eu fiz aqui só os atributos para nome e CPF. Vou deixar para você como exercício fazer as propriedades aqui para acessar o CPF. Veja que o CPF aqui está público, né? Tá certo? Vou colocar privado. E aí, quando você for, na primeira vez aqui não vai ter problema, né? Porque você vai acessar pelo método construtor. Mas quando você quiser alterar o CPF, vai dar problema, né? Porque se você tentar alterar diretamente, ele não vai ter método para alterar. Tá certo? Então, crie os métodos set para CPF e o get também. Tá bom? Para que a pessoa possa usar a mesma anotação que for usada aqui em cima, né? Para fazer essas alterações, tá certo? Então, eu vou pegar agora esses mesmos exemplos aqui, tá certo? Ó, aqui termina a classe pessoa 2, né? Vou colocar para cá, só que agora vai ser pessoa 2. Eu já tenho uma variável chamada Bruno, né? Então eu vou criar outra variável aqui, certo? Maria. Vou colocar aqui, ó, Maria, certo? Aqui vai ser Maria.Bruno.nome é porque é a variável que está lá em cima, né? Maria.nome, Maria.nome, certo? Só que aqui em pessoa 2 ela não espera só o nome, né? Ela está esperando o nome e CPF. Então, CPF aqui está como string também, né? Bom, não vou colocar um CPF de verdade, né? Teriam que ser lá, né, 9 dígitos mais os verificadores. Mas enfim, aí você depois faz isso. Então, como exercício, depois faça para ele verificar se o CPF está com a quantidade correta de dígitos, tá certo? Lá no seu método get, no seu método set, desculpe. Certo? Você vai quebrar a string lá e fazer a contagem. Nesse caso aqui, ó, eu consigo pegar a Maria.nome, mesmo o nome estando privado, porque ele está pegando aqui por essa propriedade, né? Vou salvar ali, não estava salvo. Porque ele vai pegar por essa propriedade e vai retornar o que tem lá em nome. Vamos rodar, né? Aqui já está compilado, porque na outra aba, né? Ele está para compilar automaticamente, tá certo? TSC-W. Então, vamos lá. Node pessoa.js. Certo? Ficou Maria, né? Bom, aqui ficou Bruno.nome, né? Se eu colocar Maria.nome, recebe Joyce. Certo? Deixa eu colocar o bash aqui para poder aproveitar o comando anterior. Vai ficar meio grande aqui, mas tudo bem. Node pessoa.js. Então, beleza. Agora o nome Maria virou Joyce, tá certo? Então, eu consigo aproveitar aquela mesma anotação quando está público, sendo que agora com o método privado. Então, basta colocar as propriedades, né? Os get e set, você coloca lá. Por exemplo, eu coloquei com o nome, né? E o atributo mesmo, eu coloco, né, um underline para não chocar com esse nome aqui, né? O nome do método. Tá certo? Como exercício, faça isso daí para o CPF, o get CPF e o set CPF. Aí no CPF, veja se a quantidade de dígitos está correta, né?
Pode até ser sem colocar o traço, né? Ou você que sabe, se coloca no ponto e traços ou sem os pontos e os traços. Se não tiver o ponto e traço nem nada, são 11 dígitos, né? 11 dígitos numéricos aqui. Você vai quebrar essa string, enfim, faz a contagem da string mesmo com length, só para vocês verem, né? Então, se a pessoa passar o CPF correto, você coloca o CPF, você inicializa. Se não, você coloca um valor inválido lá. Sei lá, coloca um valor inicial, por exemplo, 0. Vai dizer que 0 é a pessoa que está sem CPF, que não tem CPF válido, certo? Ou não foi criado um CPF para ela. Tá bom? Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da outra classe que tem lá no exercício, né, no exemplo, no material escrito, desculpe. E também vamos fazer um exemplo de uma classe que está em um outro módulo, em outro arquivo, e eu acessar essa classe, por exemplo, no arquivo principal. Tá certo? Então vou parar por aqui esse vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.